Boa tarde mais uma vez para você. O Bahia Meio Dia começa falando de um presente da natureza essencial para a vida de todos nós, a água, esse antídoto da vida. Na região sudoeste, os recursos hídricos precisam de atenção de todos. Afinal, a água não é um recurso renovável, é um presente que precisa ser muito bem cuidado. Neste Dia Mundial da Água, vamos prestar atenção na nossa fonte de vida. Vitória da Conquista, assim como várias cidades, se desenvolveu às margens de um rio, o Rio Verruga. Entre as décadas de 50 e 60, era esse o rio responsável pelo abastecimento de água de parte da cidade. Cerca de 15 outras nascentes também estão na cidade e todas desembocam nesta parte do Rio Verruga. Mas a poluição e a contaminação já tomaram conta. Hoje a situação do rio é bem diferente. Essa espuma branca é nada mais que resultado da poluição. E olha a quantidade de garrafas plásticas que encontramos neste ponto do rio. A água do Rio Verruga já não é mais apropriada para o consumo da população. É uma água bastante poluída e com coliformes totais em grandes pontos, né, do rio. Em quase todo o trecho do rio você encontra esses termos tolerantes. Então você vai ter uma água quase que imprópria para diversos usos, né? Principalmente para o consumo humano, ela é inadequada. Mas e hoje? De onde vem o abastecimento de Vitória da Conquista? 2 barragens em Barra do Choça são as responsáveis pelo abastecimento de Vitória da Conquista, Barra do Choça e Belo Campo. A primeira barragem é chamada de Água Fria 1, abastecida pelo Rio dos Monos, com capacidade para 300 mil metros cúbicos. Quando cheia, ela sozinha pode abastecer Vitória da Conquista, mas quando está mais vazia, como agora, outra barragem também é responsável pelo abastecimento. Esta é a barragem Água Fria 2, alimentada pelo rio Água Fria. Aqui tem capacidade para 6 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a 6 bilhões de litros. No momento, a barragem está a mais de 1 metro abaixo do nível, mas com a chegada do período chuvoso aqui na Barra do Choça, a barragem tende a voltar ao seu volume normal. Parece muita água, mas só em Vitória da Conquista é consumido 1.300.000 metros cúbicos de água por mês. E ambas as barragens não chegam a atender a toda a zona rural de Vitória da Conquista. Nessas barragens, a poluição e a degradação também são um problema. Além da sujeira deixada por algumas pessoas e do desmatamento das margens, um grande problema é a irrigação feita por fazendas próximas. Grande parte da água é retirada de forma clandestina para essa irrigação. O entorno das nossas barragens é todo ocupado. Tem muita plantação de café, eucalipto, tem muita irrigação. Então eu estou bem... a preservação é quase nada do entorno delas. A gente ainda você não vê mata ciliar, é muita ocupação de fazendeiro. E isso, embora embaixo tenha já indenizado essas áreas todas. Enquanto aqui a água é usada de maneira abusiva, em muitas cidades da região a situação preocupa. A barragem de Caraíbas, por exemplo, está com o nível de água muito abaixo do normal. A população sente os efeitos. Na zona rural de Belo Campo, muita dificuldade para os moradores. Aqui, apenas um açude com pouca água abastece a população. A parte mais crítica que nossa aqui é a região de Anagé, que são 8 municípios em torno do lago, que já tem falta d'água em Maitinga, em Jânio Quadros, Piripá, também bem crítico o sistema. Caetanos começou agora, já começou também o problema de lá não é bem seguro. E Mirante. Então hoje o Lago de Anagé só abastece a própria cidade de Anagé e Caraíbas. Hoje, Dia Mundial da Água, as Nações Unidas chamam a atenção para o cuidado e a preservação dos recursos hídricos, que não são renováveis, mas é possível buscar soluções e ações educativas para o uso racional da água. Vida de água é uma beleza, é correnteza, bela vida de rio, sou água em todo dia. É
É exatamente isso, Maiara. Agora eu falo ao vivo aqui do Monumento às Águas, que fica no comecinho da Avenida Olívia Flores, ele que foi inaugurado aqui em Vitória da Conquista em 1998. E quem está aqui ao meu lado para conversar um pouco sobre dicas relacionadas ao uso consciente da água é o gerente regional da Embasa, o Jorge Olímpio. Mas antes de a gente começar falando de água, Jorge, eu queria falar com o senhor o seguinte, José, perdão, sobre a questão de algumas localidades ali em volta de algumas barragens da Embasa, os moradores, mesmo tendo sido indenizados para a utilização daquele espaço, continuam utilizando água de maneira ilegal. A Embasa tem ciência disso? O que pode ser feito para reverter esse quadro? A Embasa tem ciência disso. Sempre que os níveis da barragem chegam a situações críticas, que não é o caso ainda, nós, em parceria com o INEMA, nós acionamos o INEMA para que o INEMA tome as providências necessárias com vistas a disciplinar o uso da água para os sistemas de irrigação no entorno das nossas barragens. A gente sabe que da vinda dessa água das barragens até a casa dos moradores, seja aqui na cidade ou na zona rural, acontece um pequeno desperdício. Eu queria saber como que acontece esse desperdício e qual é o impacto dele no final, aí, no abastecimento para as pessoas em casa. Os problemas maiores com relação ao desperdício se trata de ligações clandestinas, aquelas ligações que a Embasa não tem conhecimento, religações indevidas, aquele cidadão que teve o fornecimento de água suspenso por algum motivo e por conta da situação financeira daquele usuário, ele vai e faz a sua religação indevidamente sem o conhecimento da Embasa. Uma outra maneira também de desperdício com relação aos gatos, os populares gatos, onde as pessoas usam de artifícios para que a água que vai direcionada para o seu imóvel não passe pelo medidor. Isso também provoca uma quantidade de desperdício. Uma outra quantidade também de desperdício se dá também por conta de vazamentos, por intervenções de pessoas não autorizadas pela Embasa a acessarem a sua rede de distribuição para que, fazendo algum tipo de serviço e deixar os canos vazando para comunicar a Embasa posteriormente. Esse período aí demanda um pouco de tempo e acaba aqui desperdiçando água. E uma outra... Eu queria saber também em relação às atitudes do dia a dia, Olímpio. Essa maneira assim de deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, na hora de tomar banho, essas pequenas ações do dia a dia ajudam todo mundo em relação ao uso consciente da água, mas também o trabalho da Embasa, né? Exatamente. Um outro tipo de desperdício ocorre dentro dos imóveis. As pessoas utilizam as pias dos banheiros e de cozinha e deixa a torneira aberta enquanto está passando sabão ou no prato ou nas próprias mãos. Ao se barbear também ocorre muito de deixar a torneira aberta e essa água vai descendo pelo ralo. Uma outra forma também é utilizar torneira do jardim ligado diretamente na rede da Embasa e essa água, essa mangueira servir para lavar carro, passeio, as áreas no entorno da casa, usar aquela popular chamada vassoura hidráulica, onde o pessoal fica lavando as calçadas com aquela vassoura. Isso também é uma maneira também de se desperdiçar água, né, que é a água que vem para uso do consumo humano. E o que é que acontece com isso? Acaba deixando outros moradores, outros usuários sem a água, porque fica no caminho desperdiçando. Tá certo, Júlio, eu tenho uma pergunta para o senhor agora. Ok, José Olímpio, Júlio, aqui do estúdio, tudo bem? Tudo bem. As pessoas que, se por um acaso flagrarem nas ruas, em algum local, um vazamento de água, a rede de água rompida, como elas podem entrar em contato com a Embasa para que a Embasa vá até aquele local e resolva o problema? Nós disponibilizamos o 0800 05 555 e disponibilizamos também o 3423 9720 e 3423 9760, que são os telefones. Esses não são apropriados, mas são quando se tratar de vazamentos, são que devem ser corrigidos imediatamente. Esses números nós disponibilizamos apenas para a informação de vazamento. Enquanto que o 0800 05 555 é para todo tipo de relacionamento com a Embasa. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. É aquela seguinte história, né? Se cada um fizer a sua parte, tudo vai melhor para todo mundo. Então você aí de casa, coloque essas ideias em prática e para você um feliz Dia da Água. É com você, Judson. Ok, Gabriel, feliz Dia da Água para você também. E na reportagem sobre a água, aquela música linda que você viu no final com aquela voz afinadíssima é da Daniela Sálvia, Vida de Água, o nome da música. Hoje é dia, no Bahia Meio Dia, de abrir espaço para quem quer entrar no mercado de trabalho. Fique atento às vagas oferecidas pelas empresas da região. O Cine Bahia de Vitória da Conquista oferece vagas para auxiliar de linha de produção, empregado doméstico, motorista de caminhão, técnico de controle de qualidade, vendedor, contador e marceneiro.
O Portal do Trabalhador oferece vagas para mecânico, eletricista, marceneiro, auxiliares, alinhador de pneus, vendedores, garçom e empregado doméstico. Em Jequié, o Cine Bahia tem vagas para auxiliar de produção, vendedores, embalador e serralheiro. Uma empresa oferece vagas para ajudante de marceneiro com experiência. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones 3421-1853 e 8805-4359. Uma concessionária de motos oferece vagas para vendedores de consórcio para Vitória da Conquista, Cândido Sales e Poções. Informações pelo telefone 2102-7300. A seguir, o Vitória da Conquista perde para o Bahia e fica mais distante do grupo dos 4. Agora, 12:16, a gente volta já. A gente fala agora de futebol, Campeonato Baiano. O Serrano se prepara para enfrentar hoje no Lomantão o Bahia de Feira. O jogo é às 8h30 da noite. E também pelo Campeonato Baiano, Vitória da Conquista enfrentou o Bahia no estádio Lomanto Júnior ontem à noite. Mas não foi desta vez que o Alviverde voltou para o G4. O Bahia venceu por 2-1. Veja agora os melhores lances. Vitória da Conquista e Bahia entram em campo precisando muito dos 3 pontos. O bote para voltar ao G4, o tricolor para retomar o caminho das vitórias. O Alviverde mostra que é o dono da casa e começa pressionando. Pantera cruza rasteiro, mas a zaga tricolor afasta. O Bahia responde. Rafael Donato cabeceia e Rodolfo faz uma bela defesa. Aos 28 minutos, mais pressão do Bahia. Moraes cruza na cabeça de Dani Moraes. O zagueirão não perdoa. Festa tricolor no Lomantão. Gol! E é do Bahia! Dani Moraes! O contragolpe do Vitória da Conquista vem 7 minutos depois. Maurício Pantera, quase caído, empata o jogo. 1-1. Tá na rede! Gol! Vitória da Conquista, Maurício Pantera. Torcedor do bode grita, gesticula da arquibancada. O Alviverde pressiona até o final do primeiro tempo. No primeiro lance de perigo da segunda etapa, Júnior Gaúcho não marca por pouco. O Bahia não queria completar 3 jogos sem vencer, mas o carrinho de Carlinhos impede a finalização de Souza. Agora Carlinhos entra em ação no campo de ataque. Ele chuta e acerta a trave de Marcelo Lomba. O ditado é antigo, mas bastante atual. Como no futebol, quem não faz, leva. O Bahia aproveita. Nos acréscimos, Fabinho recebe de Júnior e cruza para Souza dar a vitória ao tricolor. Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Souza! Vindo de 2 rodadas sem triunfar no campeonato, o Bahia volta a vencer. A máquina tricolor retoma os trilhos. Pior para o Vitória da Conquista, que segue fora do G4. Você conquistando a vitória, se mantém em primeiro lugar, esse é o nosso principal objetivo, manter na ponta. Acho que a equipe está de parabéns pela luta que tivemos hoje. Tivemos que dar uma mexida, evidentemente, no intervalo para ajeitar algumas coisas que não estavam andando bem. Isso foi competente dos jogadores também de mudarem e conseguirem um resultado difícil, num campo difícil, com um adversário muito competente. O Conquista fez uma bela partida, né? Teve mérito até para vencer. Nós merecíamos um resultado melhor. Nunca essa derrota, principalmente, né, no final. Acho que isso foi um grande castigo esta noite para o Vitória da Conquista. O Vitória da Conquista se mantém em 5º lugar com 24 pontos. No próximo domingo, o Alviverde recebe o Fluminense de Feira no estádio Lomanto Júnior, às 4 da tarde. O tempo segue com sol entre nuvens em Vitória da Conquista. No Dia Mundial da Água, pode chover agora à tarde e à noite também. A temperatura varia entre 19 e 30 graus, está calor. Vamos ver a previsão para Jequié e Ribeirão do Largo.
Tempo aberto na maior parte da região sudoeste. Sol entre poucas nuvens em Jequié. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 e máxima de 34 graus. Em Ribeirão do Largo, o dia também segue quente e com chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 22 e 33 graus.